Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Nós temos aqui o famoso chamado, a visão de Isaías. Diz assim a palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui, meus queridos. Vamos orar pedindo a bênção e a direção de Deus para a mensagem dessa noite. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada, que é luz, que ilumina, ó Pai, o nosso entendimento, abre os nossos caminhos, fala ao nosso coração. Sonda, Pai, essa noite, o coração de cada um aqui. Vê se há em nós algum impedimento, ó Deus. Tira, limpa, retira de nós o véu, para que possamos ver as maravilhas da tua lei, contemplar a tua glória, nos aproximar um pouquinho mais de ti esta noite, Senhor. Saímos daqui confiantes que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Tem um plano, um propósito para a nossa vida, e tudo está dentro, ó Pai, do centro da tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender o texto, a mensagem, aquilo que é o recado que o Senhor tem para o teu povo essa noite, para cada coração que se debruça esta noite na tua palavra, para ouvirmos a tua voz, não a voz do homem, mas a tua voz. Perdoa-nos, ó Pai, é em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, o livro de Isaías é considerado por muitos estudiosos o evangelho do Antigo Testamento, porque é o livro que mais fala de Jesus, e com uma precisão tão profunda, exata, que é impressionante. É tão impressionante que durante muito tempo, um certo grupo de teólogos, que a gente chama de teólogos liberais, que questionam a veracidade da palavra de Deus, questionam as profecias, questionaram a credibilidade desse livro. Teve um período na história que estavam querendo dividir o livro de Isaías em 3 partes, porque o livro de Isaías chegava a dizer onde Jesus iria nascer, o nome de Jesus, detalhes sobre a sua vida, numa precisão impressionante. Vocês sabem, Isaías 53 fala da morte, do sacrifício, fala do Emanuel, Deus conosco, lugar de nascimento, de forma que uma vez eu vi uma ilustração que eu gostei muito. Imagine se você com cerca de 30 anos recebe uma carta lacrada, e alguém diz assim para você: você vai guardar essa carta, um envelope lacrado, e você só vai ler essa carta quando você completar 50 anos, daqui 20 anos. E essa pessoa então guarda e não abre, não lê.
coloca num cofre, coloca lá em cima no armário, num local que ninguém tem acesso. 20 anos se passam. Ela abre aquela carta, no dia que ela completa 50 anos. E aquela carta conta detalhadamente tudo o que ia acontecer com ele dos seus 30 aos 50 anos. Com quem ele casou, aonde foi viver, onde ele foi trabalhar, detalhes da sua vida, todos escritos naquela carta. Realmente ia ser algo que ia te impressionar muito. Imagina você contando isso para o seu filho. Ele ia acreditar, mas ia achar estranho. Agora imagina o seu filho contando para o neto para o bisneto. Quando chega lá pela terceira, quarta geração, um ia olhar para o outro e falar assim, vai, fala sério. Quem acredita que essa carta foi escrita quando o pai tinha 20 anos, quando o bisavô tinha 20 anos? Isso foi escrito depois que os fatos já aconteceram. Esse povo aí da família fica acreditando nessas crendices, nessas coisas nada a ver. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o livro de Isaías. O povo que recebeu a profecia, 700 anos antes de Jesus, ficou impressionado. Na medida que os séculos foram se passando e as coisas foram se cumprindo, nossa, meu Deus, que coisa maravilhosa. Passaram-se aí 1 milênio, 2 milênios, mais recentemente, coisa de um século atrás, é que começaram a questionar. Está escrito lá o lugar que Jesus nasceu, aonde, como, quando. Não, não é possível. Batizaram o livro de Isaías de Deutero-Isaías, iriam dividir em 3 partes o livro de Isaías, acontecimentos na época do profeta Isaías, alguns acontecimentos que a profecia de Isaías fala um pouco mais para frente, e até finalmente os últimos acontecimentos da própria vinda de Jesus, e eles acreditavam que isso foi escrito depois que aconteceram. Assim como aqueles bisnetos já não acreditavam mais na história do vô da carta, que contava a vida dele antes de tudo ter acontecido. Mas Deus surpreende a gente, né? Você sabe que em 1940 e pouco, você tem a história muito conhecida da descoberta dos manuscritos do Mar Morto. E dentre os muitos livros que foram descobertos, tem um livro lá que marcou para sempre e mudou completamente essa ideia. O livro do profeta Isaías foi encontrado inteiro, 7 metros, pergaminho, enrolado, dentro de vasos, guardado desde a época de Jesus, quando estourou logo após o início do século, quando os judeus foram perseguidos pelos romanos, invadiram, mataram, destruíram o templo. Vivia uma comunidade dos essênios, ali na beira do Mar Morto. Viram o que estava acontecendo, eles vão invadir, vão matar, vão acabar com os nossos livros aqui, nós vamos esconder em grutas e cavernas aqui na região do Mar Morto, e se alguém sobreviver, volta para buscar. Passaram-se 2000 anos, um monte de manuscrito ficou escondido, e agora, tão pouco tempo atrás, descobriram esses manuscritos, e lá estava o livro de Isaías, inteiro. Para vocês terem uma ideia, esse livro que foi encontrado, ele é 1000 anos mais antigo que a cópia mais antiga que a humanidade tinha. Ou seja, caiu por terra completamente a ideia de que o livro de Isaías não era original, foi adulterado, colocaram coisa aqui que não é possível. E assim Deus surpreende com uma descoberta arqueológica que todos os teólogos do mundo inteiro passaram a estudar, e até hoje a gente estuda os manuscritos do Mar Morto, que tem muito material interessante ali. Isso é só para a gente ter uma ideia, como esse livro é importante. Ele é a base de muitas das profecias do Novo Testamento, a salvação em Cristo. Você vê constantemente, conforme disse o profeta Isaías, e assim foram se cumprindo as profecias de Cristo. A nossa fé está fundamentada aqui nesse livro. Ele conta um período muito importante da história, em que tem profecias não só sobre Jesus, mas de acontecimentos que iriam ocorrer com o reino. E nesse momento em que Isaías tem essa visão, logo no início do livro, é o chamado de Isaías. Ele é chamado para ser profeta, para ser usado por Deus de uma forma muito especial, aqui no capítulo número 6. E você começa lendo, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quem foi esse rei Uzias? É importante a gente falar um pouquinho sobre ele, porque a gente vai falar de Isaías,
vai falar de quem que é, por tudo começa aqui com a morte desse rei. Gente, rei Uzias foi um rei muito importante, ele viveu no ano 792 a 740 a.C., teve um reinado próspero, era um homem temente a Deus, o reino prosperou muito, eles estavam indo muito bem, e ele era filho do rei Amazias, o nome Uzias significa Jeová é a minha força, e ele teve realmente um reinado extraordinário. Mas, quando é extraordinário demais, sobe na cabeça. Ele reinou 52 anos. Só que lá para o final do seu reinado, aconteceu uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que ele quis entrar e tomar o lugar do sacerdote e oferecer incenso no templo, que não era coisa para ele fazer. Mas ele era um rei muito bom, ele era um rei que prosperou muito, era um rei muito respeitado, eu quero fazer esse negócio aí. E ele teve um atrito com os sacerdotes, ele quis fazer algo que ele não foi chamado para fazer. Olha a cabeça aqui do homem. No meio dessa treta, Deus mandou uma lepra na testa dele. Surgiu uma lepra na testa dele. Esse homem quis fazer algo, dizem que isso foi uma arrogância dele. Ele era um cara muito bom, isso que é o problema. Quando é bom demais, corre o risco de ir para o outro lado. E nessa arrogância dele, ele tomou uma atitude que custou caro. E o que aconteceu, e faz sentido para nós esse primeiro versículo, é que durante todo o restante da vida desse rei, ele não pôde mais sentar no trono. Enquanto ele não morreu, o trono permaneceu vazio. Olha que coisa, um rei que prosperou muito, levou a nação para um período de auge, comete um erro grotesco como esse, se meter onde não era para se meter, tomar o lugar do sacerdote para oferecer incenso, leva uma lepra na testa, fica isolado, o seu filho e ele meio que governa junto com um reinado assim, governado pelo pai isolado e o filho fazendo algumas coisas presencialmente para não passar o negócio. E aí então, a sensação que esse povo vai ter, durante anos, Israel, o povo de Deus, estava sendo governado, Judá, na verdade o reinado, depois de Salomão a gente sabe, divide em dois reinos, né? Reino de Judá e reino de Israel. Eles era rei em Judá. Uzias governava escondido, fechado, o trono vazio. A sensação que eles tinham de desgoverno era muito grande. A sensação que as coisas saíram fora do controle. Aí, justamente quando ele morre, no ano da morte, depois de toda essa angústia que esse povo ficou, esse rei morre e não morre, quem que governa a gente? O trono está vazio, que sensação horrível. Deus chama Isaías e dá-lhe uma visão. Você lembra, quem está trabalhando com a gente aqui de manhã, nós estamos vendo a diferença entre visão e aparição. Quando a gente lê na Bíblia, apareceu o Senhor, é uma coisa, é uma manifestação diferente, uma visão. Isaías teve aqui uma visão. Ali Deus revelou a ele uma imagem que ele viu no ano da morte do rei Uzias. Ele vê algo extraordinário. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Tem um significado muito grande para o povo essa visão. A gente não sabe disso? A gente não sabe que o rei estava com lepra, ele não ficou sentado no trono durante muitos anos. E a angústia que eles tinham quando o rei morre, trono vazio. E aí, quem que toma o lugar desse homem aqui? Como é que vai ser? E a sensação que eles vão ter dali para frente? Um período muito difícil, um período que os inimigos, como sempre, cercavam o povo de Deus. Quantos desafios, quantas lutas eles teriam para frente, sem um líder, sem um governo, sem um rei sentado no trono. Mas aqui essa visão veio para quê, meus irmãos? Essa visão que Isaías vai ter e que se mistura com o seu chamado, que tem um grande significado para o povo daquela época, que também pode ser aplicado para a nossa vida hoje. É saber que por mais que a nossa vida passe por experiências difíceis, que a gente tem a sensação que não tem ninguém governando, que a gente tem a sensação de trono vazio, por mais que situações pareçam sair do nosso controle, nações entrando em guerra, muitos rumores que a gente vai tendo, parece que as coisas estão saindo fora do controle. Meus queridos, quem conhece a palavra de Deus, não tem outro caminho. Nós precisamos ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime
trono. Não é um trono qualquer. Quando ele coloca aqui a ideia de alto e sublime, o nosso Deus, ele está muito, mas muito acima de todas as mudanças que nós vivemos aqui na terra, de todas as surpresas. Você é surpreendido, você leva susto, você se assusta com algumas situações. Nós passamos por experiências difíceis, que a gente não entende o porquê daquilo tudo. Só tem uma coisa que aquieta o nosso coração nessa hora. Não é que um rei muito bom vai sentar lá no trono. A nossa esperança não está quando um bom governo assumir o nosso país, quando as nações conseguirem entrar em paz, porque eu acho que nunca vão conseguir, principalmente na região que a gente está vendo lá uma nova guerra surgir. Eu acho que isso nunca vai acontecer, gente. A minha esperança não pode estar nessas coisas. O meu coração não vai descansar quando eu tiver um governo humano, quando as coisas estiverem em ordem na minha vida, porque pode ser que isso nunca aconteça. Até porque você sabe. Você começa a trabalhar numa determinada área na sua vida, você coloca em ordem aquela área, você vai ver desandou outra. Sabe aquela, eu lembro que a gente, quando criança, eu ia em circo, que tinha aquela figura, o cara tinha uma vara, em cima um prato. Várias varas, e um prato em cima. Ele começava a rodar um pratinho aqui, depois ia outro, ia outro, ia outro. Gente, quando você olhava o último, vai cair. Aquele prato fazia assim, que ele vai cair. Ele volta lá de novo e roda, e roda. A nossa vida é assim, gente. Nós estamos aqui rodando os pratos. Roda um aqui, roda um aqui, roda aqui. Daqui a pouco parece que vai cair um. E às vezes cai. Você começa a pôr em ordem uma área da sua vida. Agora eu vou ficar em paz. Você olha para trás, nossa, desandou lá. O casamento está acertando, aí o filho tem um problema. O trabalho, ele não vai ver aonde, se é o financeiro. Meu irmão, a vida é assim. Nós estamos vivendo num mundo em que muitas vezes as coisas saem fora do nosso controle. É que nós olhamos para o trono e está vazio. Horizontalmente falando, nós nunca vamos ter essa segurança que a gente almeja, enquanto a gente não olhar para cima. E a visão de Isaías avança. Primeiro, esse trono é alto, é sublime. A ideia é que ele transcende a criação. O Criador transcende, gente. Ele não é afetado pelas coisas que acontecem aqui, não. Hoje nós começamos a estudar de manhã sobre os decretos de Deus. Não tem nada que sossegue mais o nosso coração da gente saber que Deus já decretou tudo que vai acontecer. Que Ele não está sendo pego de surpresa em nada. Que a história avança de acordo com os decretos predeterminados por Deus, como a gente viu antes da fundação do mundo. Um cristão que conhece a palavra, que entende o significado de estar servindo a um Deus que já tem toda a nossa história, o início, o meio e o fim, sob o controle das suas mãos, de acordo com os seus decretos, cada um dos dias da nossa vida, como disse o Davi, né, no ventre da minha mãe, tu me viste ainda sem forma, né? Todos os dias estavam escritos no teu livro, cada um deles acontecendo exatamente do jeito que Deus disse. Essa sensação de saber que existe um trono acima dos governos humanos, acima de tudo que pode acontecer na sua vida aqui na terra, no presente. Existe um Senhor sentado num alto, sublime trono. A Bíblia diz ainda que as suas vestes enchiam o templo, serafins por cima dele voavam, e a Bíblia diz que cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Tem todo um significado aqui, da santidade de Deus, cobrindo os pés, com os rostos cobertos para não ver a glória de Deus, e a glória de Deus preenchia aquele templo, e eles clamavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por que o atributo da santidade de Deus está sendo destacado aqui? Nós estamos falando de soberania, de governo, por que a santidade? Podia falar todo poderoso, podia falar tanta coisa. Meus irmãos, na verdade, o atributo da santidade de Deus é Ele que permeia e determina todos os outros atributos. Sabe por quê? O que significa ser santo? O que significa a palavra santo? Santo, meus irmãos, vamos pensar, Deus santificava. Os objetos que eram usados no templo, eles precisavam ser antes santificados para ser usado. Deus, quando nos chama, Ele nos chama para sermos santos. A palavra santo significa separado. Ser santificado é ser separado para Deus. Os objetos no templo, eles eram separados para o uso exclusivo para Deus. Quando diz que Deus é santo, é que Ele é separado, é altíssimo, Ele transcende tudo.
Aí vem uma coisa muito importante, porque o amor de Deus é santo. Todos os outros atributos de Deus são santos. Significa que eles estão muito acima daquilo, eles não podem ser afetados. O amor de Deus não muda, a glória de Deus é santa, a justiça de Deus é santa, todos os atributos de Deus são santos. E aqui ele repete, por que 3 vezes? É interessante. Você já percebeu que no hebraico, na língua original hebraica, não existe o superlativo. Nós usamos no português, né, santíssimo, resolveria. Lá não. Você vai ver que quando há necessidade de enfatizar alguma coisa, repete-se aquela mesma palavra várias vezes. Por exemplo, quando falar assim, ó, a sua resposta seja sim, sim, 2 vezes. Várias vezes você vai ver na Bíblia a ideia de repetir uma palavra. Quando repete é porque está dando superlativo. Está dando intensidade. Está dizendo que Deus é 3 vezes santo. Alguns disseram, olha, pode ser que tenha a ver com a trindade, pode até ser. Mas existe uma explicação gramatical aqui muito interessante. Algumas vezes na Bíblia, algumas palavras vão se repetir várias vezes. Porque quando quer se enfatizar alguma coisa, não existe na língua original hebraica o santíssimo, né, o muitíssimo, grandíssimo, não. Você vai falar que Deus é grande, então é grande, grande, grande. Vai dizer que Deus é santo, Ele é 3 vezes santo, Ele é muito santo. Ele é separado da criação, isso que é importante. Ser santo é isso. Deus está muito acima da criação. Ele não é afetado, Ele não vai mudar. Não há nada que a gente possa fazer para mudar o amor de Deus por nós. É isso que a Bíblia ensina. O amor de Deus é santo, por isso, que bom! Porque o nosso amor não é santo. Você ama condicionalmente, você ama racionalmente, você ama até que alguém pisa no teu calo. Aí, meu irmão, o seu amor não vai ser santo, não. Você sabe disso muito bem, né? Quantos declaravam amor? Eu amarei você por a vida toda, hoje estou cheio de ódio. Quantos casais foram lá casar dizendo um amor eterno, né? Não durou nem alguns anos aí, hoje estão se odiando aí, brigando na justiça. Cadê o amor? Não, é santo. As coisas aqui nesse mundo horizontal não são santas, elas são afetadas, elas são transformadas, elas se corrompem. Mas Deus é santo, Ele não muda. O que Ele declarou, Ele vai fazer exatamente como Ele declarou, o que Ele decretou, o que Ele fez, o que Ele falou. Por isso que a gente diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá mudar os planos de Deus. É a garantia que a gente tem, porque esse Deus é santo, gente. Porque Ele transcende a sua criação. É o que a gente fala da transcendência de Deus, que é um atributo também importante. Por isso que Ele é santo, santo, santo. Você não vai fazer nada. Aprenda uma coisa que é difícil a gente entender. Não há nada que a gente faça para Deus nos amar mais. É estranho isso, né? Nem nos amar menos. Porque o amor de Deus não é condicional. É um amor que é uma decisão dEle, livre, soberana, imutável e transcende a criação. Nós não podemos mudar o amor de Deus. Nós não podemos fazer Deus nos amar mais, sabia? Deixa eu falar uma coisa para você. Ah, pastor, quer dizer que se eu obedecer ou não obedecer a Deus, não muda nada em relação ao amor de Deus por mim? Não. A sua obediência não revela nada sobre o amor de Deus. Revela sobre o teu amor. Revela sobre o teu compromisso com Deus. A Bíblia fala, quem ama, obedece. Então, quando uma pessoa serve a Deus, e se consagra a Deus, e obedece a Deus, o que isso está revelando? Não é mudar nada, porque Deus já te amou a ponto de dar o próprio Filho por você, Ele te amou de uma forma que você nem imagina. O amor de Deus é imutável. E você não vai mudar esse amor de Deus. Ele é imutável. O que acontece quando a gente obedece a Deus? Essa obediência vai revelar o quanto que nós amamos a Ele. É só isso. Graças a Deus por isso. Porque você vai falhar. Você vai errar. Você vai sentir o que Isaías vai sentir aqui agora. E você vai descobrir que a transcendência de Deus, ela tem um aspecto de imanência, quando Deus entra na criação, quando Deus interfere na criação, quando Deus toca na gente. Com que propósito? Quando ele teve essa visão, a Bíblia nos diz que, no verso número 5, ele clamou, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros,
habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aí, meu irmão, aí o negócio pegou. Essa santidade, essa majestade, essa visão da glória de Deus, deixou o profeta, falou, ai meu Deus do céu. É a sensação que todos que tiveram alguma visão, por mais que seja um pequeno vislumbre da glória de Deus, tiveram essa sensação. Você lembra quando Jesus manifesta-se diante de Pedro, quando ele faz um sinal, aí Pedro cai no barco e fala, afasta de mim, Senhor, que eu sou pecador. É a manifestação que a gente vê em todos que tiveram um encontro com o Senhor, e que Ele mostrou um vislumbre, como a gente diz assim, apenas um rastro da glória de Deus, porque o homem não pode ver a majestade da glória de Deus e sobreviver, né? Seríamos fulminados se víssemos a glória de Deus. Ninguém pode fazer isso. O próprio Moisés pediu, mostra-me a tua glória, Senhor. Aí Deus falou, não, você não pode ver a minha glória. Ninguém pode ver a minha glória e sobreviver. Mas eu vou mostrar de costa para você. Colocou ele na fenda de uma rocha e figurativo. A Bíblia dá a entender que Deus virou as costas. Deus não é homem, Deus não tem corpo, Deus é espírito. Mas ele manifestou um pequeno vislumbre, um rastro da glória de Deus. Já foi bastante para Moisés cair no chão, clamar, adorar a Deus, uma coisa extraordinária. Mas aqui ele teve uma manifestação, uma visão da majestade da glória de Deus. Primeira coisa que a gente tem, depois que a gente olha para Deus, olhamos para nós, aí a gente vê quem nós somos. Porque o homem, enquanto ele não olha para Deus, ele se acha bom. Mas eu nunca matei, eu nunca roubei, de vez em quando eu tenho uma esmolinha, já ajudei uma entidade ali, faço tudo certinho, pago minhas contas, tudo bonitinho, meus impostos, não traí minha mulher, cuido direitinho dos meus filhos, sou bom. É o problema de referencial. Você é bom em relação a quem? A um outro pior que você. Sempre tem alguém pior que a gente, por incrível que pareça, né? Eu sou bom, o outro rouba, mas eu não roubei. É a história dos dois homens que entraram no templo para orar. Um falou assim, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse pecador aqui, ó. Eu dou o dízimo, eu vou na igreja, eu sirvo a Deus. E o outro lá batia no peito, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ele estava usando como referencial o outro. Olhando para o lado. Se você olhar para o lado, você achar alguém pior que você, vai dizer, eu sou bom em relação a esse outro aqui, ó, pelo amor de Deus, não. Jesus vai dizer para aqueles dois que entraram no templo, todo que se exalta será humilhado, todo que se humilha será exaltado. O referencial é Deus, gente. Quando nós olhamos para Deus, aí a gente volta os olhos para nós, a gente não é bom não. A gente não é santo não. A gente tem muito pecado, gente. Mas muito. A gente é muito mais pecador do que a gente é capaz de aceitar. Pecamos o tempo todo. Por pensamento, por palavra, por obras, por ação, por omissão. Não tem um minuto que a gente não peca, gente. Se a gente realmente for nos debruçar profundamente perante a santidade de Deus, é desesperador. Ai de mim, foi um clamor, foi um lamento, estou perdido. Pensa, para o profeta dizer isso, é porque ele realmente, quando ele olhou para si, olhou para a glória de Deus e olhou para si, eu estou perdido, eu estou muito longe do que Deus quer, não tem salvação para mim, eu estou perdido, é a sensação de estar perdido. Você já teve a sensação de estar perdido fisicamente, geograficamente num lugar, está numa cidade que você não conhece, você vai para cá, você vai para lá, você olha o GPS, às vezes sai fora o sinal, é a coisa mais horrível do mundo, né? Quando nossos irmãos fazem aí encontros, né, eu vou em lugares que é numa chácara, aí nos lugares que não tem sinal, eu me perco. Já teve um aniversário que eu fui, voltei, anoiteceu, desisti, vim embora. É uma sensação horrível, você não sabe para onde ir, o GPS não pega, é a sensação de estar perdido. Você já foi para uma cidade que você não conhece, e você não se encontra, não acha lugar, é uma sensação horrível, de desamparo, de falta de norte na vida. Meus irmãos, imagina isso aplicado à nossa espiritualidade. Você chegar ao ponto de dizer assim, eu estou perdido. A sensação foi essa que o profeta teve.
eu estou perdido. Ele sabia por quê. Quando ele diz aqui, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que significa isso? Por que lábio? O que a Bíblia fala? A boca fala, está cheio o coração. Ele sabia, meu irmão. O problema não é o lábio. O problema é de onde vem, é a fonte. Ele sabia que ele era um homem que tinha falhas. Ele conhecia dentro de si. Ninguém conhece mais assim do que o próprio homem sabe. Ele conhecia os seus pecados, ele sabia das suas limitações, a ponto de, o apóstolo Paulo diz uma frase interessante, se a gente for pensar, só ele podia dizer isso dele mesmo. E cada um de nós podemos dizer de nós mesmos. Ele se reconhecia como o maior de todos os pecadores, porque só ele conhecia o seu coração. Isaías estava tendo essa sensação, ai de mim, eu estou perdido. Nossa, meu Deus do céu. Eu estou diante de um Deus muito santo, gente. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Eu sou um homem de lábios impuros. Ele sabia dos seus pecados, das suas falhas, das suas limitações, e diante da santidade de Deus ele não via saída. E pior, não era só ele, estava todo mundo perdido. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus queridos, nós estamos falando sobre encontro com Deus. Enquanto a gente não tiver, nos nossos encontros com Deus, essa sensação de que a gente, por nós estamos perdidos, esse encontro acho que não vai ter muito efeito na nossa vida, não. É aquela velha história dos dois montes, né? Eu me lembro que eu vi isso uma vez num púlpito, assistindo uma pregação do reverendo Sebastião, que está sentado aqui. Que ele dizia que enquanto a gente não passar no Monte Sinai, para ver os 10 mandamentos, a gente não vai entender o Monte da Caveira, onde Cristo morreu. Há muitos anos eu vi isso, sentado, assistindo o culto lá na Filadélfia. Enquanto você não passar no Monte Sinai, olhar os 10 mandamentos e falar assim, ai de mim, porque eu estou perdido, eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de lábios impuros, ai de mim. Você tem que olhar para o Monte Sinai, você tem que ver, aquilo é o padrão, é o que Deus quer da gente. Eu estou muito longe daquilo, gente. Eu não vou alcançar aquilo pelas minhas próprias forças. Você nunca vai entender o Monte da Caveira, onde Cristo foi crucificado. Por isso que esse evangelho coach que a gente está vendo hoje, que só fala de Cristo amor, Cristo morreu por você, Cristo morreu por você. Mas por quê? Tem gente que não precisa nem ter morrido. Porque tudo aquilo. Rapaz, olha a minha vida, olha aí, ó. É mais ou menos isso, né? Um evangelho que mostra só esse lado, não faz sentido. É por isso que a vida cristã se torna xoxa. É uma coisa meio, meio morna. Porque não teve essa sensação de desespero, de olhar para o Monte Sinai e falar, estou perdido. Eu conheço os meus pecados. Eu sei quem eu sou. Enquanto a pessoa não tiver um espelho, porque o evangelho ele tem que ter isso, ele tem que me colocar diante de um espelho, e mostrar quem eu realmente sou. Foi o que aconteceu com Isaías. Homens e mulheres do passado que tiveram encontro com Deus, ele teve que impactar, ele teve que deixar o cara desesperado. Caiu no chão e falou, ai de mim, porque eu estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus está perante a gente. Se eu vi a Deus, quanto mais Deus está me vendo. Se eu estou vendo a majestade e a glória de Deus, quanto mais Deus está me vendo os meus pecados. É a ideia de você estar perante um Rei, um Senhor, um Todo-Poderoso. Se você está vendo Ele está te vendo, com toda certeza. E esse desespero, ele só vai fazer sentido agora, quando você vê o verso de número 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com uma brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Meus irmãos, não tem como a gente receber o perdão dos nossos pecados, se a gente não, primeiramente, for confrontado, impactado, falar assim, eu preciso desesperadamente do perdão de Deus. Eu preciso.
Toda vez que eu me debruço na palavra de Deus, toda vez que eu subo no púlpito, eu respiro fundo. Falo, nossa, mas é eu mesmo que vou falar isso, Deus. Mas o Senhor quer usar eu mesmo, tenho certeza. É mais ou menos o que aconteceu com Moisés quando ele foi chamado, a gente pregou domingo passado. Com os outros profetas, todos que eram chamados, ele fala, mas o Senhor tem certeza? Não tem outro melhor, não. Não, é tu mesmo que eu quero. Enquanto você não tiver essa sensação, para você poder receber esse perdão. O perdão tem que ser algo que a gente recebe desesperadamente. Porque senão a nossa vida cristã vai ser morna. Hoje nós falamos de manhã sobre o amor eletivo de Deus. Essa mensagem bonita que faz Deus um Papai Noel muito bonzinho, que Deus morreu na cruz, mandou seu filho morrer na cruz para salvar todo mundo. No fim Deus vai passar o pano, tá tudo beleza, Deus é bom, e no fim Ele vai dar um jeito, vai passar o pano para todo mundo. Gente, isso não tem efeito nenhum na nossa vida. Eu até brinquei com os casais aqui, eu falei assim, ó, vamos dizer que seu marido é um cara muito bom, te trata bem, ele faz, a mulherada riu, né? Nossa, ele trata como uma princesa, leva o café da manhã na cama todo dia de manhã, abre a porta para você entrar, ainda tem algum homem que faz isso aqui, não sei. E aí ele faz tudo direitinho para você, você é uma princesa, você sente a mulher mais amada do mundo. Aí você descobre que ele faz isso para você e para mais 10. Que sensação que você vai ter? Não, ele ama todas. Ele faz para toda mulher isso aí. Toda mulher que encontra, ele é galanteador, ele trata bem, ele trata como uma princesa, ele abre a porta para qualquer mulher, ele trata bem todos. Meu irmão, não tem efeito nenhum. Você aceitaria isso, mulher? Pensa comigo, você aceitaria? Não, me sinto muito amado por esse homem, eu quero esse homem para a minha vida. Ele não mudou nada com você. Ele tem tanto amor para dar que uma mulher é pouco, ele precisa amar umas 10. Ele dá presente para as 10, ele abre a porta para as 10, ele trata bem, ele é compreensível, amoroso, leva café da manhã para todos. Que diferença vai fazer? Aceita o amor dele, seja feliz, ué. Ele não vai deixar faltar nada. Você aceita isso? Você vai se sentir amada? Meu irmão, quando hoje nós estamos falando sobre o perdão de Deus, a redenção, a graça de Deus, ela não é banalizada, ela não é para todo mundo. E quando a gente entende aquilo, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, que a gente, aí as pessoas começam, não, mas por que Deus salva um e não salva outro? Por que Deus me escolheu? Meu irmão, a gente começa a questionar por que Deus não salvou o fulano, o ciclano, o beltrano. Era para a gente ser constrangido pelo amor de Deus, a ponto de falar assim, por que Deus me amou? Aí sim, porque eu não mereço esse amor. Não tem mérito nenhum em mim. Esse amor tem que me constranger. A Bíblia fala que nós devemos ser constrangidos pelo amor de Cristo. Porque o Evangelho, o cristianismo, ele só tem sentido na nossa vida quando a gente entender o que a Bíblia diz. Quando ela fala assim, ó, se um morreu por todos, logo todos morreram. Para que aqueles que vivem não vivem mais para si, mas por aquele que por eles morreu. No momento você entender que Cristo morreu por você, para que você não viva mais para você mesmo, mas viva para Cristo. Isso só vai acontecer, não é uma coisa assim, ó, eu vou agora me esforçar ao máximo para obedecer a Deus, para ir na igreja, para dar o dízimo, para ler a Bíblia, para orar, para ter uma vida. Não. Não é assim. Não é pela força. Não é por uma autodeterminação sua. É por um coração que foi constrangido. Imagine se você vai atravessar a rua e um carro vai te atropelar. Um estranho te empurra, salva a tua vida e é atropelado e morre. Você ia levantar e continuar tocando a sua vida como se nada tivesse acontecido? É o que muita gente faz quando escuta o evangelho banana que estão pregando por aí. Não tem efeito nenhum na vida da pessoa. Um estranho te empurra, salva a tua vida, o caminhão passa por cima do cara, o cara vira um pastel no chão assim, você ia levantar, ia tocar a sua vida. Você ia falar, cara, esse cara morreu por mim. Quem é essa pessoa? Você queria saber quem é essa pessoa? Você queria saber onde é a casa dele? Quem é a família dele? Onde ele nasceu? Por que ele fez isso? Por que ele deu a vida dele por mim se eu nem conheço essa pessoa? Eu nunca fiz nada para merecer isso. Então, isso ia te constranger.
Você não ia fazer, não vou fazer um esforço, eu vou saber quem é essa pessoa. Você não precisa fazer esforço nenhum. Você, naquela mesma hora, quer saber quem é essa pessoa que morreu por mim. Você ia querer saber tudo sobre essa pessoa. Você ia querer fazer de tudo para retribuir a essa pessoa. Você ia atrás dessa pessoa, de repente é um pai de família. Você ia assumir o sustento dos filhos daquela pessoa, sem ninguém pedir isso para você. Se você realmente tiver algum pingo de consciência, um coração mais ou menos, você ia fazer isso. Você ia ajudar aquela família, falar assim, olha, ele morreu por mim, eu nem sei quem é essa pessoa. É constranger, é mover, entende? Então, quando a gente entende o amor de Deus, essa graça, esse perdão, isso que está acontecendo com Isaías, esse desespero de Isaías, ai de mim, eu estou perdido, o amor de Deus vem, bam, no nosso coração. A Bíblia fala que o amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado. É amor, gente. Por que você acha que os homens e mulheres do passado morriam, comidos por leão? Como? O que moveria eles a isso? O quê? O quê? Você acha que hoje, se a gente soltar um leão aqui dentro, quem fica? Mas quem fica? Meu irmão, mães com bebês de colo, mães grávidas, eram colocadas dentro de arena, com leões. Elas ficavam. Há relatos dos mártires da fé, que elas ajoelhavam e louvavam a Deus enquanto os leões comiam elas. Quem que faz isso? Como que isso acontece? O que é isso? Não é a autodeterminação, o evangelho coaching de hoje. Você acha que isso tem poder para fazer isso? Se não é o amor de Deus que constrange. É olhar para o Monte Sinai, entrar em desespero, é a sensação de estar perdido. Eu vou para o inferno, eu mereço o inferno, mas eu olho para a cruz, Jesus me salvou. Isso tem que me constranger de tal forma que eu não vivo mais para mim. É que Paulo falou, a minha vida não tem nada mais preciosa. Já fui crucificado com Cristo. Eu estava perdido, eu ia para o inferno. Ele morreu por mim. Acabou, é isso. Isso é perdão. Não aceita menos que isso, gente. Assim como você não deve aceitar o amor de um homem que ama muitas mulheres, Deus não está nem um pouco interessado naquele amor banal que a gente vê hoje em dia. Deus está lá no último lugar da nossa agenda, Deus não é prioridade nenhuma na nossa vida, Deus não impacta a nossa vida. Não há um amor, não há um fervor, não há vida. É religião. Religião. Tem tanta religião, gente. Escolhe a mais bonita e vai. Cristianismo não é religião. Cristianismo é isso, é redenção, é desespero, é ser salvo do inferno, trazido para a luz, é ser arrebatado do reino das trevas, com o perdão dos nossos pecados em Cristo. Então dos serafins voa para mim, traz uma brasa viva e purifica. É com fogo, a boca dele é purificada, tocou os meus lábios, e é dito assim, a tua iniquidade foi tirada. O teu pecado foi perdoado. Quando a gente tem essa sensação, gente, aí sim, aí, meu irmão, quando ele escuta isso, aí vem o chamado. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí sim, gente. Não precisou apelar a segunda, terceira vez. Não, Isaías, por favor, Isaías, consagra a Deus. Sabe, hoje a gente tem que implorar para o irmão, vem para a igreja, pelo amor de Deus. Jesus está te esperando lá, coitadinho, né? Você não vai para a igreja? Não vai adorar a Deus? Tadinho de Jesus, né? É quase isso aí que está sendo pregado. A resposta de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. É o chamado de Isaías. Agora entendeu o negócio? É uma coisa pessoal. Enquanto isso não acontecer com a gente tem que voltar para casa, pôr o joelho no chão e falar, Senhor, sonda o meu coração. Se eu sou um mero religioso, se Jesus voltar hoje, como é que vai ser? Aonde que eu estou? O que realmente na minha vida fez sentido até agora? O que o Evangelho significa para mim? Em que lugar Deus está? Ele é o centro da minha vida? Ou ele é uma notinha de rodapé na minha agenda? Quando der, quando for, como for, meu irmão, esquece, não é. Deus não quer isso. Deus quer essa resposta de Isaías.
Eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus vai. E Deus diz, vai e dize. Ou seja, Deus envia, Deus capacita, Deus purifica, Deus prepara tudo. Ele é o Senhor, Ele está no trono, Ele cuida da nossa vida, Ele tem um plano, e Ele já perdoou os nossos pecados, e custou caro, muito caro, a ponto de eu e você, a única coisa que a gente pode fazer, se Ele morreu por mim, o que eu posso fazer, como Paulo disse, já estou crucificado com Ele, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é perdão, gente. Isso é salvação. Isaías, ele foi salvo nesse encontro. Ele teve um novo sentido, um propósito na sua vida, um chamado para servir a Deus. Viveu uma vida inteiramente para Deus. Sabe como foi a morte dele? Não foi uma morte bonita não, gente. Se você ler sobre o profeta Isaías, conta que, muito provavelmente, ele foi cerrado ao meio. Os profetas não tinham uma morte muito bonitinha, não. Era gente que dava a vida, sangue, experiência verdadeira com Deus. Deus era tudo. A pergunta é aquela, né? Se a gente colocar um leão aqui hoje, quem fica? Nem eu fico. Eu também não fico. Mas isso faz a gente pensar muita coisa. Até que ponto o amor de Deus me constrange. Feche seus olhos. Se hoje Deus estivesse te chamando, uma missão para você, como que você ia responder essa missão? Deixa eu te contar, você tem uma missão, você tem um chamado. Você foi perdoado. Você foi capacitado. O Espírito Santo habita em você. Você é o maior instrumento que Deus tem aqui na terra, para a glória dEle. Você é uma voz de Deus nesse mundo. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Você não tem ideia do que Deus ainda pode, quer e vai fazer através da sua vida. Na medida que você tiver consciência disso, como Isaías teve. E o chamado foi esse. E a resposta foi clara. Eis-me aqui, pronto, envia-me a mim. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Enquanto o louvor vem à frente, vamos orar. Senhor, nós te louvamos essa noite, porque a tua palavra, ela é realmente, ó Deus, uma rocha, Senhor, que tem um poder, ó Pai, de dividir medula, os ossos, separar, ó Deus, corpo e espírito, como uma espada poderosa, que penetra até o mais profundo do nosso ser. Nessa noite, ó Pai, não queremos sair daqui cristãos mornos, uma vida morna. Nós queremos realmente, ó Deus, experimentar esse chamado, essa consagração, e experimentar o teu perdão, Senhor, como Isaías experimentou, que mudou a sua visão da vida, fez ele se entregar totalmente a ti, a tua causa, ao teu chamado, uma nova missão na sua vida, Senhor. A partir dali, Isaías se entrega totalmente ao Senhor, para ser usado de forma extraordinária, Pai. Ó Deus, eu creio que cada um de nós temos um chamado, aonde estamos, onde vivemos, na casa, no lar, no trabalho, na escola, na faculdade, no bairro que estamos, ó Pai. O Senhor quer nos usar para a tua glória. Eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor não quer ouvir outra resposta, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor, traga em nós esse verdadeiro arrependimento. Traga em nós, ó Deus, um verdadeiro chamado, uma verdadeira consagração. Usa-nos, ó Pai, para a tua glória. Perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quando a nossa fé está morna, quando a nossa vida está tão vazia, Senhor, falta-nos preencher com a tua glória, com a tua graça, com a tua bondade, com o teu amor. Constrange o nosso coração, Senhor. Desperta-nos, ó Pai, quando estamos quase a dormir, ou muitas vezes já dormindo espiritualmente. Ajuda-nos, ó Pai. Como teu povo, eu te peço em nome do Senhor. Abre o nosso entendimento, desperta o nosso coração, ó Deus,
Levanta-nos, ó Pai, para te servir nesse mundo. Em nome de Jesus que oramos. Amém.